Muita gente acredita que problemas financeiros são causados puramente por matemática. Falta de renda, dívida demais, despesas demais. E às vezes isso é verdade. Mas depois de conversar com várias mulheres sobre dinheiro, percebi que a maioria de nós está apenas seguindo regras que nunca escolheu conscientemente. Regras como gastar dinheiro errado, ou quando eu finalmente quitar meu primeiro imóvel, ou ter 100 mil reais investidos, aí sim eu vou ter paz. Essas regras moldam suas decisões, quer você perceba ou não. A maioria delas nem foi criada por você. Você as herdou dos seus pais, do feed do Instagram ou de algum influenciador de finanças gravando vídeo na frente de um carro alugado, falando sobre o segredo dos milionários. Por isso, hoje quero desconstruir algumas das maiores crenças invisíveis sobre o dinheiro que mantém brasileiros travados. Crença número 1: gastar dinheiro me torna uma pessoa irresponsável. Acho que uma das crenças mais profundas no Brasil é essa ideia de que se você gasta dinheiro com você, você é irresponsável. Dá para ouvir isso numa conversa de segunda-feira no trabalho, por exemplo. Ah, como foi o seu final de semana? E a pessoa responde: Nossa, enfiei o pé na jaca e não estou falando de dieta. Fui muito irresponsável, preciso economizar esse mês. Como se gastar fosse um pecado e economizar fosse uma virtude moral. Se fosse tão simples, você estaria guardando mais dinheiro só para se sentir uma pessoa boa. Então por que você continua gastando? Porque gastar e poupar não tem nada a ver com ser bom ou ser mal. Assim como comer uma pizza no domingo não é certo ou errado, é só uma pizza. Nós gostamos de conforto, de viajar no feriado, de ir a um restaurante legal. Não há nada de errado nisso. Eu quero que você gaste com o que realmente ama. O problema é que absorvemos a ideia de que gastar com prazer é futilidade. Quer um exemplo? Raramente você vê um homem justificando por ter financiado uma picape enorme ou por ter gastado uma fortuna num churrasco dizendo que foi responsável. Mas quando é autocuidado, uma bolsa legal, uma maquiagem, um dia no spa, coisas que as mulheres compram vira gastança fútil. Lembro de uma amiga que me mostrou um casaco lindo que tinha comprado. Quando perguntei onde que ela tinha comprado, ela cobriu o rosto, ficou desconfortável e disse: Ah, eu comprei na promoção. Eu sei que foi uma bobagem fútil, mas me fez tão bem. Por que associar algo que você ama e pode pagar com bobagem? Eu perguntei na hora: Você gostou da peça? Ela, sim. Eu falei: Isso vai estourar suas contas no final do mês? Ela, não. Eu falei: Então qual é o problema? Precisamos eliminar essa culpa em relação ao dinheiro. Se você ama algo e tem orçamento para aquilo, ótimo. Se não tem no momento, crie um plano. Guarde por 3 meses, guarde por um ano. Isso é ter uma relação saudável com o dinheiro. O objetivo da vida não é zerar sua fatura do cartão de crédito. O objetivo é viver uma vida rica de verdade. Crença número 2. Meus pais compraram a casa deles, por que eu não consigo? Essa é uma crença extremamente pesada no Brasil. No nosso país, o sonho da casa própria é quase uma religião. Seus pais provavelmente compraram a primeira casa nos anos 80, nos anos 90, e hoje eles olham para você aos 30 ou 35 anos, morando de aluguel, ou ainda morando com eles, porque os preços estão impraticáveis. E dizem: na minha época a gente trabalhava duro e comprava. Você gasta muito com bobeira.
Em vez de discutir no emocional, use a matemática real. Pergunte aos seus pais quanto eles pagaram na casa na época e quanto que eles ganhavam por mês. Se você ajustar os dois valores pela inflação, vai descobrir algo chocante. O custo da moradia em relação ao salário mínimo da época era infinitamente menor do que é hoje. Hoje mesmo, uma pessoa com salário acima da média nacional, muitas vezes é completamente bloqueada pelos preços do mercado imobiliário e pelas taxas dos juros dos financiamentos. Mostre isso para eles com números. Mostre que a conta de um financiamento de 30 anos cobrando o dobro do valor do imóvel em juros não faz sentido no seu momento atual. O conselho financeiro dos seus pais vinha de um Brasil com outra dinâmica econômica. Eles fizeram o padrão, arrumaram um emprego formal, compraram o imóvel financiado pela Caixa porque era o único caminho conhecido e a inflação fez o imóvel valorizar. Mas o mundo mudou, o custo de vida mudou, a mobilidade de trabalho, a renda real. Se você tenta aplicar as regras de 90 na economia brasileira de hoje, vai se sentir fracassando o tempo todo. Mas você não está fracassando, só está usando um mapa antigo para navegar no cenário atual. Crença número 3. Quando eu tiver X reais guardados, finalmente vou me sentir segura. Muitos brasileiros acreditam que existe um valor mágico na conta, seja 50 mil, 100 mil ou 1 milhão de reais, no qual toda ansiedade financeira simplesmente vai desaparecer. Muitas vezes a pessoa bate uma grande meta financeira e espera um momento mágico. Mas a verdade é que ninguém bate palma, o céu não se abre. Você sai na rua e continua sendo exatamente a mesma pessoa, com as mesmas inseguranças de antes. Isso acontece porque a forma como você se sente em relação ao dinheiro tem muita pouca relação com o número impresso no seu extrato do banco. Quantas pessoas vocês conhecem que ganham 15 mil, 20 mil por mês e vivem surtadas, achando que vão quebrar a qualquer momento? Elas gastam tudo porque não trabalharam a psicologia do dinheiro. Construir estabilidade exige duas coisas: matemática, porque você precisa saber seus custos fixos, quanto vai para sua reserva, quanto vai para o tesouro, quanto que você vai deixar livre para viver sem culpa. E precisa da psicologia, entender os seus gatilhos emocionais. Se você não tratar a sua cabeça, nem 1 milhão de reais na conta vai te fazer dormir tranquilo, dormir em paz. Crença número 4. Vou fingir que minhas dívidas e o cartão não existem. Quase ninguém admite isso em voz alta, mas milhões de brasileiros fazem exatamente isso. O endividamento no Brasil gera muita vergonha, a cobrança do banco, o medo de ter o nome no Serasa. E a vergonha faz as pessoas fugirem. Para de abrir o aplicativo do banco, finge que não viu a fatura do cartão de crédito, evita atender chamadas de números desconhecidos. Só que na maioria das vezes, quando você finalmente senta para encarar os números, a situação é mais gerenciável do que o pânico na sua cabeça faz parecer. Anote 3 coisas de cada dívida: o saldo devedor real, a taxa de juros e a atenção ao juros rotativo do cartão de crédito e o valor da parcela. Ao colocar isso numa planilha, num caderno, num papel, você toma o controle de volta. Quando você calcula quanto pode dar a mais por mês, mesmo que sejam 100 reais, 200 reais a mais renegociados, o tempo para quitar cai drasticamente. Esse movimento tira essa sensação de desespero e devolve esperança. Crença número 5.
Para organizar minha vida, preciso cortar tudo e viver na miséria. Existe a ideia errada de que organizar a vida financeira no Brasil significa cortar cafezinho, cancelar a academia, não comer fora no final de semana e viver no modo sobrevivência. Mas quanto tempo você acha que consegue sustentar uma vida sem nenhum prazer? Desafios radicais como mês do zero gasto não funcionam no longo prazo. O problema real não é o almoço de domingo fora ou o aplicativo de transporte. É que as pessoas não fazem ideia do acumulado dos seus grandes custos. Elas se culpam por gastar R$ 30 no lanche, mas pagam parcelas altíssimas num carro que mal usam ou mantêm custos fixos estourados. Eu não quero que você pare de sair com seus amigos ou de comer o que gosta. Quero que você se planeje. Em vez de pedir comida por impulso numa terça-feira, numa quarta-feira, porque você está exausta do trabalho, está estressado por algum problema, combine com você mesmo. Sexta-noite vou ao meu restaurante favorito. Domingo vou pedir uma pizza legal. Quando você planeja, aproveita o momento sem peso na consciência e mantém seus gastos dentro do limite estabelecido. Escolha suas próprias regras. Quando você para de seguir cegamente o que a sociedade, a família ou a internet dizem que você deve fazer com o seu dinheiro, algo muito forte acontece. Você assume o controle do seu próprio dinheiro. Você não precisa comprar um imóvel só porque os seus pais acham que aluguel é jogar dinheiro fora. Você não precisa deixar de viajar para acumular patrimônio. Se conhecer o mundo é a sua prioridade. Você quem decide o que é uma vida rica para você. Defina o que importa. Corte custos sem dó naquilo que não tem valor para você e gaste sem culpa nas coisas que realmente fazem sua vida valer a pena. Fez sentido para vocês? Se fez sentido, se gostou, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.